Bom, pessoal, no vídeo hoje de estudo de caso, a gente vai explicar para vocês qual que é a diferença básica entre uma controladora de painel de LED e uma processadora. Vamos tentar transformar isso numa linguagem que todo mundo entenda, sem entrar muito no detalhe na escovação de bit, para que fique fácil para todo mundo definir qual que vai ser a melhor aplicação para o seu projeto de painel de LED, que isso pode fazer muita diferença e dar muita dor de cabeça. Primeira coisa importante, a gente tem dois tipos de equipamentos que a gente pode usar no nosso painel de LED para fazer a tradução do conteúdo. Porque o que a gente quer, no final das contas, normalmente é um sinal HDMI ou DVI ou DisplayPort entrando no nosso LED. É isso que a gente quer fazer. Agora, como a gente faz isso? Tem um equipamento aqui no meio que pode ser uma controladora ou uma processadora. Então, qual que é a diferença deste equipamento aqui no meio? O que a controladora faz que a processadora não faz? Vice-versa, qual que eu tenho que usar? Como que funciona? Vamos lá. Eu costumo dizer para todo mundo, para facilitar, que uma controladora, eu vou chamar aqui de COM, ela é um equipamento que ele só fala uma língua. Então, ele tem uma função, ele fala português. Então, se quem estiver entrando aqui falar português e quem estiver saindo aqui falar português, a controladora vai servir. Uma processadora, ela já é poliglota. Então, aqui você vai poder entrar com várias línguas, português, inglês, espanhol, japonês, e ela vai conseguir traduzir e mandar aqui na língua que o seu painel de LED fala, que, por exemplo, pode ser o português. Traduzindo para o painel de LED, o que isso significa? Na controladora, a língua é a resolução do painel. Então, na controladora, se a gente tem um painel de LED, vou simular ele aqui, e ele tem uma resolução, vou chutar uma resolução aleatória aqui, tá? 600 por 400. A controladora, melhor dizendo, que está aqui no meio, ela precisa receber um sinal de entrada que seja 600 por 400 para traduzir em linguagem de painel de LED e mandar para o painel de LED. Ou seja, o equipamento que está aqui, ele tem que gerar uma resolução 600 por 400, assim a controladora vai pegar essa informação e vai mandar para o painel de LED. Qual que é o ponto? Se esse equipamento aqui, por exemplo, mandar uma resolução 800 por 600 para nossa controladora, o painel de LED, que é 600 por 400, ele só vai exibir o pedaço da imagem que tenha 600 por 400. Ou seja, vai sobrar imagem que ele não vai estar exibindo. Ele vai pegar o pedaço que ele consegue exibir e vai exibir. O que sobrar ele não exibe. E um terceiro caso é quando a gente tem uma resolução menor. Vamos supor que aqui a gente tenha 300 por 200 entrando na nossa controladora e indo para o nosso painel 600 por 400. Neste caso, o painel só vai exibir um pedacinho da imagem. Ele só vai exibir aqui o que for referente aos 300 por 200 que ele tinha de fonte. Todo o resto não vai ter imagem. Então é isso que acontece com uma controladora. A controladora a gente usa normalmente quando a gente tem um equipamento ligado a ela que possa disponibilizar a mesma resolução que o painel possui. Esse é o caso de controladoras. E quando que a gente usa processadoras? A processadora, como a gente disse, ela é um poliglota, né? Ela vai conseguir receber N tipos de resolução. Então ele vai receber aqui o 600 por 400, vai receber aqui o 800 por 600, vai receber também o 300 por 200, a gente vai ter a nossa processadora aqui, ela vai conseguir traduzir tudo isso para sair 600 por 400, que é a resolução do nosso painel. E o que acontece na prática ali no painel? Na prática, o que vai acontecer é que quando a gente mandar por 600 por 400, legal, vai funcionar da mesma forma que uma controladora, vai ser resolução pixel a pixel. Quando a gente mandar um 800 por 600, ele vai comprimir essa imagem, então o 800 por 600, que seria um pouquinho maior, ele vai esmagar para caber dentro desse 600 por 400, e quando for um 300 por 200, ele vai expandir para pegar nesse painel. Ele ajusta, ele consegue fazer isso. Por isso a gente costuma dizer que uma processadora é utilizada quando a gente tem N fontes de conteúdo. Afinal de contas, se a gente tem um computador só, em alguns modelos de placa de vídeo, você consegue configurar a resolução de saída personalizada que você quer. Então você liga ele no seu painel de LED, e se for sempre esse mesmo computador que vai estar conectado ao painel de LED, você não vai ter problema nenhum. A gente faz muito isso em ponto de venda, que a gente coloca o nosso Media Player e já deixa uma resolução travada para o painel. Agora, quando a gente faz um auditório, por exemplo, é necessário uma processadora, porque normalmente no auditório você quer ligar
pegar notebook de várias pessoas para passar naquele painel de LED. Esses notebooks têm placas de vídeo diferentes e podem não ter as mesmas resoluções do painel. Lembrando que nem sempre a gente consegue fazer painéis de LED com resolução padrão. Por exemplo, 1920 por 1080. Às vezes elas ficam um pouquinho diferentes, né? Então a processadora vai ajudar a ajustar esse Full HD que vem dos nossos notebooks para encaixar exatamente no painel. Então, gente, essa foi uma explicação básica de como funciona uma controladora e uma processadora. A processadora tem N outras funções, né? Normalmente permite múltiplas entradas de vídeo, aquele famoso PIP que a gente tinha antigamente, que é um conteúdo no fundo e um menor, chaveamento, mas a grosso modo a primeira análise é essa. Uma fonte de conteúdo só travada no painel de LED, a controladora vai atender bem. Várias fontes de conteúdo conectadas a um painel de LED, normalmente a gente precisa de uma processadora. Pessoal, espero que tenha ajudado aí na definição do seu projeto. Qualquer dúvida, ficamos à disposição. Até a próxima.